Convido, neste momento, para fazer uso da palavra, o biólogo e professor doutor Ademir Reis, para fazer aqui a manifestação alusiva à nossa temática até aqui trazida e ao tema da campanha da fraternidade e suas abrangências. Com a palavra, Ademir Reis. Meu boa noite a todos os presentes, e é, de certa maneira, até preocupante, porque eu vejo tantas autoridades, tantos colegas, tantas pessoas importantes que foram na minha vida profissional, espero atender à altura esse contexto. Inicio dizendo o seguinte, uma coisa importante, que em ecologia, bioma representa, de fato, bolsões ou áreas bem distintas dentro do globo terrestre, que de fato por condições climáticas, por condições pedológicas de solo, de biodiversidade, são distintas. Então isso já representa um diferencial dentro do globo terrestre, no sentido de ter uma estrutura própria, de ter uma biodiversidade própria, de ter uma estrutura, de ter uma função e, consequentemente, uma cultura diferente em cada um desses biomas. Deixa eu passar o seguinte, por favor. Isso é desnecessário falar, da Laudato, eu passo a passar o seguinte. Então, eu não vou ficar preocupado em cima de cada um dos biomas, dizendo todo um contexto, até porque foi escolha, eu tinha que escolher uma linha, de que os biomas são formados, se entende bem, por uma questão de ter uma estrutura, como é que eles se dispõem, a vegetação, a biodiversidade, etc., ele tem uma composição, que espécies são essas que estão lá formando esses biomas, e tem a função desses diferentes organismos dentro do bioma. E eu fiz a opção hoje de falar sobre a questão funcional. Então, quero que vocês entendam que vem lá do herbário, que estuda a vegetação, etc. Não vou falar de espécie, não vou falar de biodiversidade, mas vou falar da função que os seres vivos têm dentro desses biomas. Então, só lembrando muito rapidamente, nós temos um bioma amazônico, que é a maior estrutura tropical do mundo em floresta, que tem uma estrutura muito própria de cultura, em função do ribeirinho, das grandes cidades, dos grandes rios, com a função de fato, promover diferenças do clima sobre a face da Terra. Gente, isso é a coisa mais importante que a gente tem que pensar. A Amazônia controla praticamente o clima da América, da Europa, de tudo que tem aí nesse globo terrestre. Nós temos um bioma caatinga que, por uma questão extremamente forte de edáfica de solo e de clima, tem uma vegetação toda peculiar e tem um povo muito especial porque vive em condições muito precárias. Temos uma região cerrado que, novamente, por deficiência de água, tem características muito próprias, mas é o grande celeiro hoje do Brasil, onde de fato é produzido os grãos. Temos um Pantanal que se caracteriza por um excesso de água, um excesso de biodiversidade aquática, e é uma situação peculiar em todo o globo terrestre. E chegamos à nossa Mata Atlântica, que é uma vegetação de todo o litoral e que representa uma das maiores biodiversidades do globo, mas que tem a maior agressão do homem sobre ela, no sentido de que aqui começou a colonização. Aqui nós temos os problemas mais sérios que um bioma pode apresentar nesse país. E temos um Pampa, que representa uma vegetação muito peculiar do sul do Brasil, com os seus grandes campos, seus capões no meio das florestas, formando pequenas florestas, com suas peculiaridades, mas que também, hoje, extremamente agredido, principalmente por a questão de pecuária e silvicultura. Então, falei muito rápido e eu vou entrar agora em detalhes das questões funcionais. Por favor. Mas eu gostaria de chamar a atenção, e aqui nessa sessão várias vezes já foi colocado, de que os biomas têm um bioma que está subterrâneo e que a gente esquece dele. Parte dele subterrâneo e parte aéreo, que são os grandes aquíferos. Aquíferos que, de fato, abastecem as cidades e
águas superficiais, as grandes bacias que mantêm e que o bioma sempre é controlado pela questão água. Água é o elemento-chave. Se tem mais água, tem menos água, há uma expressão de estrutura, composição e funcionalidade. E aí a ideia que quero passar nesse contexto é de que a função do bioma e dos seus subbiomas, como é o caso da Mata Atlântica, e aqui na Santa Catarina, a restinga, o manguezal, as florestas ombrófilas, a araucária e a floresta nacional decidual, dependem de uma condição básica: conectividade, conexão. Há uma estrutura extremamente ligada em todos os setores, e quando você rompe um desses setores, você desagrega tudo. E eu gosto dessa imagem. Imagine nós derrubar essas pontes que ligam Florianópolis. Que caos representaria? Que caos representa, de fato, você mexer numa parte funcional de um ecossistema ou de um bioma? Queria que essa fosse a mensagem importante, porque nós vamos entender como que o homem, que de fato vive nesse bioma, ainda não se adequou a viver dentro do bioma. Ou seja, o homem não tem ainda conectividade. Ele não sabe conviver com o ecossistema e por isso ele causa tantos problemas. Vejam bem, há aquela questão básica que a gente entende lá nos primeiros anos de escola, como que funciona um ecossistema. Veja, nós temos bioma, temos subbiomas, ecossistemas, comunidades, nós vamos tendo graus diferentes de funcionalidade. E aí nós temos que pensar o seguinte, que tudo depende de energia. Onde não tem energia, tudo se acaba. E nós temos uma grande sacada, que nós temos energia sobrando. A estrela Sol vai levar muito tempo para acabar a energia dela. Então, ninguém vai se preocupar com sustentabilidade da energia que chega na Terra. Mas nós temos que nos preocupar como que esta energia é distribuída dentro dos biomas, porque é isso que nos interessa. E o homem interfere diretamente na distribuição dessa energia. Lembrem, produtores, a gente aprendeu isso lá na escola nos primeiros anos, são os seres autotróficos, os únicos que conseguem pegar a luz do sol e transformar em compostos orgânicos. E nós, como animais herbívoros, carnívoros, podemos aproveitar essa energia. Só que essa energia não para aí, ela ainda tem que ser devolvida ao sistema através dos seus dejetos. Dejetos que começam a ter problema. A gente às vezes não imagina, fica defendendo a biodiversidade e se esquece dos dejetos. Os dejetos passam a ser o grande problema dentro dos ecossistemas, porque eles têm que voltar e fazer parte do componente que são os produtores cada vez mais. E vejam, nós temos um grande gargalo. Os ecossistemas, os biomas só funcionam quando dependem de 3 elementos: água, atmosfera e substrato, que é o solo. Essa energia só consegue chegar e funcionar se tiver esses 3 elementos. Esses são os 3 elementos funcionais que dependem do ecossistema. E é esses que nós temos que olhar com muito carinho dentro dessa campanha da fraternidade. O elemento solo é extremamente esquecido. A biodiversidade que tem dentro do solo, a estrutura do solo, a vida do solo, é o elemento talvez mais importante que a gente esquece, porque é ali que está, de fato, a possibilidade das plantas poderem buscar seus nutrientes e transformar a energia do sol em alimentos para todos nós. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia e o uso excessivo de agrotóxicos, nós estamos destruindo o quê? A estrutura do solo, que tem uma parte química, física e biológica. Então vejam, vamos defender a biodiversidade da Mata Atlântica. Junto o solo, gente. Por favor, lembrem, solo. Tem muito mais seres vivos no solo do que a gente tem superior. É possível achar milhões de micro-organismos que mantêm essa estrutura do solo e precisa estar adequado, em harmonia, para poder ter a manifestação dos seres vivos na parte superior. Parece que a gente só quer ver coisa grande e não olha
as coisas pequenininhas que às vezes são mais importantes. Então, esse ser vivo, que de fato entrou nesse ecossistema, já disse no início, ele não aprendeu a conviver direito, a manter uma interação, manter conectividade. E aí nós passamos a ter todos os problemas funcionais nos biomas, nos ecossistemas, estão dependentes desse bichinho que veio aí e que de fato não aprendeu ainda a conviver. E é isso que talvez é o começo da reflexão que a gente tem que ter. Olha que imagem interessante. Uma mulher indiana oferecendo o seu seio para o filho e para um Deus, porque o macaco é Deus para ela. Então ela tem a honra de estar servindo. Então nós temos um problema também da questão religiosa, porque os povos politeístas veem na natureza diferentes formas de deuses. Nós, como monoteísmo, nós não aprendemos a ver isso. Nós aprendemos que nós temos um Deus só e o resto da natureza é para nós explorar de qualquer jeito. Então, a questão cultural que está envolvido nessa questão religiosa aí, tá? Não estou criticando a religião, mas é uma coisa séria, porque os povos que vê tudo Deus, eles têm um respeito e eles conseguem ter uma relação diferente com a natureza. E você vai ter isso muito forte, tanto dos povos indígenas, povos que é outra cultura, asiáticos, etc., vão ter uma cultura diferente quando a relação é diferente com a natureza. Eu dizia que a função do ecossistema depende de muitas coisas. Eu peguei um exemplo extremamente pequeno ali, uma única bromélia, e olha os elementos todos que possam estar, e nós poderíamos ter muito mais, que eu poderia estar colocando bactérias, fungos, algas, que estão aí dentro, que a gente não consegue ver. Tudo por quê? Porque eu tenho água. A água é o elemento vital disso aí. Tirem a água daí de dentro e nós tiramos todos esses seres vivos que estão conectados e convivendo nesse processo. Passo seguinte. Nós temos a capacidade da tropicalidade, novamente água. Vejam quantas casas nós temos aí. Se nós temos que cuidar da casa do ecossistema, quantas casas representam esta única figueira, com todas as suas bromélias, cactáceas, samambaias e os diferentes animais que podem viver daí. São milhões de animais que estão convivendo em cima de um único elemento, que é o quê? O suporte. Tá? Essa árvore é suporte de toda uma vida que está por dentro desse contexto aí. Então a gente tem sempre aquela imagem bonita dessa coisa grande, dos bichos vivendo muito bem no ecossistema, e a gente acha bonito talvez quando vai num zoológico, mas como que o homem atuou em cima desse ecossistema? Ele começou a mexer drasticamente, tá? Pode passar o seguinte, e ali eu poderia colocar, nesse espaço do meio, eu botei pinos, podia botar arroz, feijão, soja, cidade, tudo que vocês imaginarem que são interferências humanas. Então é o seguinte, a casa que era o ecossistema, que era grande, ficou agora só pedacinhos. Imagine o que representaria isso na nossa sociedade, a gente ter uma casa de 100 metros quadrados que vivem 10 pessoas, agora tem uma casa de 10 metros que tem que viver as mesmas pessoas. É isso que nós estamos fazendo no manejo com a nossa natureza. E aí, os animais estão presos, a biodiversidade, não são os animais, as plantas, os micro-organismos, as microbacias, os aquíferos começam a ficar sob pressão da forma como o homem maneja essa natureza. E a gente pode chegar a questões extremas, tá? Então, onde é que está a casa? Eu gosto muito desse desenho porque ele mostra a gente tirando a casa dos bichos, mas nós estamos tirando a casa de muito mais seres vivos, e estamos tirando a casa de muitos seres humanos também. Tá? Como foi falado aqui, como existem grupos que, de fato, não vê a fraternidade, não vê a conectividade também entre os próprios seres vivos e destrói essa casa no contexto. Quero também mostrar, vejam, a gente tem muita noção de praga, que tem coisas ruins na natureza. A natureza não tem coisa ruim, gente.
Nós introduzimos coisa ruim quando nós criamos uma agricultura e queremos que produzir o máximo. Então, tudo que aparecer ali é praga. Tá? Enquanto são seres importantíssimos que vão ciclar nutrientes e que precisam também conviver na natureza. Por isso que uma agricultura orgânica quer que isso se mantenha também no contexto. Eu vou pegar só um exemplo novamente de interação numa árvore que eu acho assim fantástica em Santa Catarina, que é a Bracatinga, que é do Planalto. Ela tem um poder econômico importante porque ela é lenha, ela produz mel, ela produz uma interação com a fauna fantástica. Por quê? Porque ela é uma árvore que cresce rápido, porque ela deixa crescer na sua casca uma coisa escura lá, pode passar a imagem seguinte, aquele bichinho que está lá, aquela bolinha, é uma cochonilha, que suga o açúcar do tronco da árvore e solta mel o tempo todo. Aí vem a abelha, vem marimbondo, vem beija-flor, vem o homem que está em importância porque ele cultiva o mel, e com isso, essa árvore morre, porque ela está entregando tanta energia para tantos seres vivos que ela acaba morrendo. Ou seja, ela cumpre a sua função. Extremamente rápido. 10, 12 anos, a Bracatinga está morta, porque ela suga energia e ela entrega essa energia de forma a outros seres vivos. E isso é o dilema da funcionalidade dos ecossistemas. O tempo todo trocar energia entre diferentes seres que estão aí. Mas nós não sei até onde a gente aprendeu a fazer isso. E aí, a gente tem uma temática hoje, uma questão ambiental, uma palavra nova que surgiu na ecologia, que se chama concertação, orquestração, como quiserem, harmonia. Eu gosto muito da imagem. Imagina uma orquestra que tem os músicos mais fantásticos do Brasil e o cara que toca bumbo é desafinado. A orquestra inteira é desafinada. Não adianta eu ter um violino Stradivarius para quem não sabe tocar. E essa é a visão de ecossistema, de função, gente. Todos têm que cumprir o seu papel. Se um não cumpre o papel, o sistema desafina, a natureza desafina, a função se perde. Então imagine o que significa o compromisso, tá? Dentro do ecossistema, do homem que tem que aprender a viver em concertação. Toda poluição é lançada nos meios receptores do planeta. Quem são os meios receptores? Olham, ar, água e solo. Eu dizia que era eles que garantiam a função dos ecossistemas, dos biomas. Saiu do mar os animais, chegou o homem e ele joga tudo de volta. Mas joga de forma extremamente transformada. Transformada para ter outra função. Lixo, esgoto, venenos. Essa é uma imagem de Mariana, tá? Na mineração, que a gente pegou uma coisa forte, mas a gente tem coisas extremamente semelhantes aqui no sul do estado. Tá? Rios com pH 3 a céu aberto, isso é ácido sulfúrico. O que acontece? Isso é cuidar do ecossistema? Essa é a imagem do carvão. Vejam, é caracterizado dentro da ecologia como a área mais poluída do Brasil. O maior problema ecológico do Brasil é considerado a área de mineração do sul do estado. E a gente parece que a gente tem um estado fantástico que não tem problemas. Então, essa é uma área que a gente tem que pensar seriamente se a gente pensar em concertação. Já foi falado aqui, eu acho que é uma coisa insistente, a campanha da fraternidade do ano anterior está colocando a questão do esgoto como uma questão séria, aonde vai esse lixo, se eu tenho possibilidade de reciclá-lo ou não, que é uma coisa que a gente está aprendendo agora, mas temos que aprender com certeza muito mais. A questão da agricultura é uma questão extremamente complicada, porque grandes empresas multinacionais têm que garantir de matar tudo que é praga. Tudo que é ruim tem que ser morto. Essas não são criaturas de Deus, as pragas. Vamos matá-las.
Por quê? Porque eu tenho que vender mais agrotóxico. E cada vez vende mais, porque cada vez tem mais insetos se adaptando, é ótimo, e tem que achar novos produtos. Tá? O que é a temática contra isso aí, a antítese disso aí, que é fantástico? Uma agricultura orgânica, uma agricultura familiar, que de fato venha contrapor. É possível produzir, é possível não ter tantas pragas e nem usar tantos agrotóxicos e venenos possíveis, acabando, que é a grande disfunção possível da água, que é o elemento-chave dentro do ecossistema. E aí, tá, eu quis fazer uma coisa talvez meio bonita, mas dá um pouquinho de coisa para vocês, mas terminar de que essa é uma dos saltos da Rota das Cachoeiras em Corupá, que eu acho excepcional, e ver que a gente tem que começar a ver a função disso que corre aí. E eu diria que o eixo de cuidar do bioma, da criação, do processo, é a água. Vamos pensar, cada vez que eu abro a torneira, quanta água eu vou gastar, o que eu vou botar nessa água, o lixo que eu vou colocar ali, onde eu vou botar o lixo e quanto de veneno tem essa água. Fico extremamente preocupado quando as pessoas falam, a água da torneira é limpinha. Alguém vê a química desta água? Não vê. Se tiver sujeira, tiver algum sedimento, aí eu não vou tomar essa água suja. Mas a química você não vê e é isso que mata, é isso que desconcentra, tira a concertação do sistema. Então veja, eu termino, veja essa frase da Laudato Si, que eu acho excepcional, louvado seja meu Senhor pela nossa irmã, irmã a gente cuida bem, irmã a gente não maltrata, mais do que irmã é mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Tudo bom, mas nós não soubemos aproveitar ainda. Claro que eu não quero ser pessimista, dizer que tudo é ruim, etc. A gente tem experiências excepcionais. Mas eu acho que a campanha da fraternidade está colocando que está na hora de nós pensarmos um pouquinho melhor qual é a concertação que nós estamos fazendo nos nossos biomas. E vejam, eu insisti na questão função. Eu não falei de estrutura, não falei de composição, que seriam outros temas que a gente teria que abordar, mas que seria complicado envolver todos os aspectos. Agradeço a disponibilidade, espero ter atendido um pouquinho das expectativas de vocês, tá? Lembrando, função, de fato, é o grande problema dos biomas. Conectividade, concertação. Muito obrigado.